Então vamos lá, galera. Eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui como pretexto para poder falar de outra propriedade dentro da matemática, de outra coisa que eu acho que é bem interessante, que muitas vezes a gente faz no automático e acaba não percebendo que a gente está fazendo isso, né? Para resolver essa equação aqui, eu vou resolver relativamente rápido ela. O que a gente faz? O que a gente aprende a fazer isso aqui? Esse menos 4 a gente passa pelo outro lado, fazendo o quê? Virando mais 4. Então aqui, ó, 2x mais 4. Ó, ela passou para o outro lado com um 4, né? No caso aqui o mais eu não preciso colocar, porque se eu não botar o mais é positivo do mesmo jeito, né? O 4 e mais 4 é a mesma coisa, né? X é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2, tá? Essa daqui é uma questãozinha bem simples. E a coisa que eu gostaria de atentar com esse cara aqui é o seguinte. O menos 4, ele não passa por outro lado somando. Ele não passa por outro lado somando. Isso que a gente aprende de, aqui tá menos 4, então eu vou passar pro outro lado somando, isso tá errado. Mas a resposta aqui tá errada, a forma de fazer tá errado? Não. Mas a forma como eu tô pensando que tá acontecendo aqui na matemática tá errado. A gente tem que pensar o seguinte, ó, esse sinal aqui é um sinal de igual. O que ele significa? Significa que esse lado daqui é igual a esse lado daqui. Tá? Então, eu posso fazer qualquer operação aqui, desde que essa igualdade aqui, ó, seja respeitada. Tá bom? Então, perceba, o que eu fiz aqui na verdade, ó. Vou reescrever aqui, ó, 2x menos 4 é igual a 0, né? O que eu fiz foi somar mais 4 dos dois lados, ó. Por quê? Ó? Quando eu somo menos 4 mais 4, é 0. E o meu objetivo, fazendo esse tipo de conta, é que eu fique com um lado da igualdade a letra, a incógnita que eu estou procurando, e o número que está multiplicando ela, no caso aqui é 2x, eu preciso que ela fique de um lado, e do outro lado fica as constantes, que são esses números aqui. Depois que eu faço isso, aí eu vou resolvendo a conta, né? Então aqui, ó, menos 4 mais 4, ó, vira 0, então eu ignoro. Por isso que fica 2x igual a 4, tá? E depois o x é igual a 2, tudo bem? Mas no que isso é importante? Isso aqui pode acabar me confundindo e tudo e tal, mas perceba o seguinte. Vamos analisar uma outra conta aqui, também relativamente simples, que é x ao quadrado é igual a 4. Aí a gente aprende o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a raiz quadrada de 4. Aí no caso mais ou menos aqui, né? X é igual a mais ou menos 2. Detalhe, aqui é mais ou menos, não é pela raiz quadrada, tá? É porque é uma equação, tá? Não, a raiz quadrada de 4 é 2 só, não é mais ou menos 2. Aqui como é uma equação, e é uma equação do segundo grau, então aceita os dois valores, por isso que é mais ou menos, tá? Só uma curiosidade. A questão é, por que aqui virou uma exponencial e aqui virou uma raiz quadrada? Qual é a ligação entre um e outro? Mas é porque o inverso. Pô, pra mim, essa resposta, porque o inverso, pra mim, não necessariamente é uma resposta que satisfatória pra mim. Acontece o seguinte, a raiz quadrada de 4, por exemplo, isso aqui é equivalente a 4 elevado a meio, tá? Então, se eu pego um número e levo ele a meio, isso é a mesma coisa de eu tirar a raiz dele, tá bom? Perceba, o que eu tenho que fazer aqui para tirar esse 2 daqui e ficar apenas o x e para poder isolar o x e assim eu descobrir o valor do x. Perceba. Então eu tenho x ao quadrado igual a 4, né? Se eu pegar e elevar esse lado daqui por meio, ó, x ao quadrado elevado ao meio, automaticamente eu preciso elevar esse lado daqui. Por quê? Se eu elevar só um lado, a igualdade não vai ser respeitada. Então, ó, fica 4 elevado a meio, né?
E tem uma propriedade na exponenciação que é assim, ó. Se eu tenho um A elevado a B, que está elevado a C, ó, eu posso pegar e escrever isso aqui como A, B, vezes C, ó. A elevado a B vezes C. Então aqui, ó, x está elevado a 2, que tudo está sendo elevado a meio. Então isso daqui é a mesma coisa que x elevado a 2, que multiplica 1 meio. Igual a 4 elevado a meio. 2 dividido por 2 dá 1. Então daqui fica x elevado a 1. Como é elevado a 1 eu não preciso colocar. Então aí dá 4 elevado a meio, que assim é a raiz de 4. Pô, mas me confunde mais isso. Eu vou mostrar uma aplicação onde que esse pensamento de que está multiplicando e passou para o outro lado pode acabar te confundindo e te fazendo errar uma questão. Então imagina se eu tenho essa questão aqui, ó. 7 dividido por 2 menos 14. Isso daqui é igual a x, tá? Se eu pensar, quando eu vou fazer essa questão, em que esse 7 elevado a 2, esse 2 aqui que está dividindo, como ele está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando, olha só como é que vai ficar, ó. Vou fazer aqui desse jeito, que é o jeito errado. Ó, errado. Ó, 7 vai passar para o outro lado multiplicando. Então assim fica, ó. 7 menos 14. Multiplicando vai ficar 2x. 7 menos 14 dá menos 7. Igual a 2x. Aí 2x, eu vou botar o x em evidência, né? Vai ficar menos 7 dividido por 2, que dá menos 30, menos 3,5, tá? Isso daqui é o jeito errado, ó. Se tu pegar e jogar essa conta na calculadora, não dá isso aqui. Agora, olha só. O que eu teria que fazer aqui, o jeito certo? Se eu tenho 7 sobre 2 menos 14 igual a x, eu preciso primeiro resolver esse cara. Por quê? Se eu multiplicar isso aqui por 2 de um lado e de outro, eu não vou ter exatamente... Eu não vou ter isso aqui, né? Vai ser diferente. Eu posso até multiplicar para um lado e para o outro, vai resolver de uma certa forma. Mas eu não posso pegar esse 2 e simplesmente passar para o outro lado, né? Se eu multiplicar dos dois lados por 2, ó, vai ficar 2 elevado a 7 por 2 menos 14 igual a 2x. Aqui eu distribuo, ó, pum, pum. Vai ficar, ó, 2 vezes 7 por 2. Eu vou deixar assim, vocês vão ver por quê. É igual a 2 vezes o 14, né? O menos 14, que vai ficar menos 28. Aqui, ó, posso cortar. Isso aqui é igual a 2x, tá? Aqui, ó, 7 menos 14 é menos 21. Igual a 2x. Igual a 2x. O 2 passa para o outro lado, dividindo. Só vou trocar aqui o lado dele. O 2 passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar x é igual a menos 10,5. Essa daqui é a resposta correta. Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte. Essa ideia de que ele está aqui, ele está dividindo, então ele pode passar pelo outro lado multiplicando, isso vai depender muito. Porque aqui, ó, você pode ver, ó, que o jeito que eu passei aqui, ó, que está totalmente errado, tá? Deixa eu aqui evidenciar, tá errado. De eu pegar simplesmente esse 2 aqui e passar para o outro lado multiplicando, acabou fazendo com que eu encontre um valor totalmente diferente do que o valor certo. Então aqui no caso, quando eu apliquei da forma certa, aqui no caso eu multipliquei por 2 dos dois lados. Poderia tirar, por exemplo, um MMC aqui, entre esse cara e esse daqui. Podia pegar e multiplicar aqui, ó, 2 vezes 14, que vai dar 28. Aí pega 7 menos 28. Aí vai cair nisso aqui, né? 7 menos 28 dividido por 2.
7 menos 21 dividido por 2 dá menos 21 dividido por 2, que dá 10,5, menos 10,5. Eu poderia pegar e fazer dessa forma também. Mas a questão é, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo nem sempre o cara que está dividindo vai passar para o outro lado sem restrição nenhuma multiplicando. Essa ideia de simplesmente vou inverter, muitas vezes essa não é a resposta correta, tá?